Neste fim de semana, o Irã atacou forças dos Estados Unidos na Jordânia, matando 3 militares americanos, deixando um desaparecido e vários feridos. Com a intensificação da guerra no Oriente Médio, muitos se perguntam por que os Estados Unidos estão tão envolvidos em uma região a 11 mil quilômetros de distância. Por quase 80 anos, presidentes americanos de ambos os partidos mantiveram tropas no Oriente Médio, sempre com a mesma justificativa. Um Oriente Médio estável e alinhado aos Estados Unidos é crucial para a política externa e economia americana, por vários motivos. Petróleo vital para a economia global, rivais que os Estados Unidos tentam conter há 80 anos e redes terroristas que ultrapassam fronteiras. Porém, a história não começa com Trump declarando guerra ao Irã. Tudo começa em um navio de guerra em 1945 com um aperto de mão. Bem-vindos ao programa Amir Kesho na JNS TV. Vamos começar do início. Fevereiro de 1945, a Segunda Guerra Mundial segue na Europa, mas restam poucos combates. Ela vai acabar em 82 dias e o presidente Franklin Roosevelt acabou de passar dias com Stalin e Churchill decidindo como será o mundo após a guerra. Voltando para casa em 1945, ele para no Canal de Suez e conhece Ibn Saud, fundador da Arábia Saudita, um rei ainda pouco conhecido na América. O Oriente Médio ainda não é o que conhecemos e assim continuará por muito tempo. Naquela época, as autoridades americanas estavam realmente preocupadas que a produção de petróleo dos Estados Unidos fosse acabar dentro de uma geração. O único lugar com reservas de petróleo que fazem diferença está sob o reino desse rei. Assim, os dois homens chegam a um acordo informal. Apenas um entendimento, um aperto de mão. Os Estados Unidos protegerão a Arábia Saudita e, em troca, empresas americanas terão acesso seguro ao petróleo local. Um ano depois, o acordo se concretiza. Os Estados Unidos construíram um campo de aviação na Arábia Saudita, inicialmente apenas um ponto de reabastecimento, mas foi o primeiro posto militar americano no Oriente Médio moderno. Aquele aperto de mão de 1945 ainda é toda a base do relacionamento até hoje. A Arábia Saudita não assinou um tratado formal de defesa com os Estados Unidos, mas existe esse entendimento de que os Estados Unidos ajudariam a proteger o Oriente Médio quando necessário em troca do petróleo e dos recursos. E isso não é só com a Arábia Saudita, é em todo o Oriente Médio. Como um acordo não oficial resultou em bases permanentes, dezenas de milhares de militares e uma doutrina segundo a qual os Estados Unidos iriam à guerra por essa região, mesmo sem aceitação dos valores ocidentais pela população local, isso exige outra crise e um inimigo diferente. Nos anos 1950, o principal temor dos Estados Unidos era a União Soviética e a possível expansão do comunismo. Mas o fato de se espalhar pelo mundo árabe como na Europa Oriental é especialmente assustador. O envolvimento dos Estados Unidos no Oriente Médio não começa como parte da Guerra Fria. Em 1956, o líder egípcio assume o controle do Canal de Suez, até então gerido por uma empresa franco-britânica, por onde passa a maior parte do petróleo do Oriente Médio para a Europa. Grã-Bretanha, França e Israel invadem secretamente o Egito para retomar o controle à força, pois quem detém o petróleo tem o poder. Tudo ocorre em segredo, e o presidente Eisenhower fica furioso porque seus aliados não o avisaram sobre a invasão, fazendo-o parecer muito mal. No momento em que a projeção do poder dos Estados Unidos é crucial contra os soviéticos, ele usa a pressão americana para forçar os três a se retirarem. Grã-Bretanha e França, potências que controlaram a região por gerações, são publicamente humilhadas e obrigadas a recuar diante de todos os governos árabes. Nasser emerge como o homem que derrotou os antigos impérios, tornando-se herói no mundo árabe quase instantaneamente. Sua vitória também envergonha Grã-Bretanha e França. Isso faz parecer que enfrentar o Ocidente é uma jogada vencedora, e os soviéticos estão prontos para armar e financiar quem quiser tentar. Aqui começa o verdadeiro medo da Guerra Fria. Com Grã-Bretanha e França incapazes de defender os interesses ocidentais na região, Eisenhower teme um novo vácuo. A popularidade de Nasser e essa humilhação facilitarão a entrada dos soviéticos, que passarão a apoiar movimentos nacionalistas árabes na região. Então Eisenhower decide que alguém precisa preencher esse vazio antes que os soviéticos o façam, e ele decide que tem que ser os Estados Unidos. Em 1957, ele vai ao Congresso e solicita algo inédito entre presidentes para essa região. Permissão antecipada para usar a força americana no Oriente Médio sem necessidade de novas autorizações a cada crise. O Congresso aprova, e isso fica conhecido como Doutrina Eisenhower, composta por 3 partes. Os Estados Unidos vão oferecer ajuda econômica aos países do Oriente Médio que quiserem. Os Estados Unidos vão oferecer ajuda militar e treinamento a qualquer país da região que pedir.
Os Estados Unidos usarão suas forças armadas para defender qualquer nação do Oriente Médio que pedir ajuda contra a agressão armada de país controlado pelo comunismo internacional. Ela foi criada para enfrentar a ameaça soviética, já que o objetivo era impedir a expansão do comunismo. O motivo original do envolvimento dos Estados Unidos na região, o petróleo, ainda está muito presente para todos. Eles viram a Europa quase sem combustível no inverno, após Egito fechar o canal e Síria cortar oleodutos na crise. Então, por baixo da linguagem da Guerra Fria, o cálculo é o mesmo que em 1945. Os Estados Unidos ajudam a garantir a segurança do Oriente Médio e, em troca, recebem a garantia de que a região permanece aberta e o petróleo continua fluindo para manter a economia funcionando. Assim, as pessoas ficam em dívida com os Estados Unidos e não correm para o lado dos inimigos tão depressa. Pela primeira vez, um presidente dos Estados Unidos declara oficialmente que o Oriente Médio é um interesse vital americano, merecendo o uso de força militar, e não só uma região onde o país reage a problemas. No ano seguinte, a promessa é testada. A monarquia pró-ocidente do Iraque é derrubada por um golpe de Estado. No Líbano, o presidente assiste ao ocorrido, entra em pânico achando que será o próximo e liga para Washington. Eisenhower atende e os fuzileiros navais americanos desembarcam nas praias de Beirute. Agora começa a história da intervenção direta das tropas dos Estados Unidos no Oriente Médio. Naquele momento, ainda não há bases americanas permanentes, mas nas 2 décadas seguintes, Washington conduz essa estratégia por meio de aliados locais. Arma o Shah do Irã e a Arábia Saudita. A ideia é simples: deixar aliados regionais policiando o Golfo para evitar a presença de tropas americanas. Ajude-os e mantenha os interesses dos Estados Unidos. Todo esse plano, no entanto, desmorona em um único ano, e esse ano é 1979. Primeiro, o Shah é deposto na Revolução Iraniana, o homem em quem eles investiram pesadamente. O Irã rapidamente deixa de ser o aliado mais próximo dos Estados Unidos na região e se torna seu inimigo mais perigoso. Estudantes revolucionários invadem a embaixada americana e fazem 52 americanos reféns. Eles os mantêm lá por 444 dias no noticiário noturno, e o país inteiro assiste sem poder fazer nada. Poucas semanas depois, tanques soviéticos cruzam a fronteira afegã. Washington, de repente, enfrenta um Irã hostil de um lado do Golfo Pérsico e tropas soviéticas avançando do outro, tudo em poucas semanas. O plano de deixar isso com nossos aliados fracassou porque o principal aliado não existe mais. O medo é simples. Se soviéticos ou islamistas radicais controlarem o petróleo do Golfo Pérsico, poderão dominar a economia ocidental e se fortalecer muito. Em 1980, o presidente Jimmy Carter declarou ao Congresso que qualquer potência externa tentando controlar o Golfo Pérsico seria tratada como um ataque direto aos Estados Unidos e que a América usaria força, se necessário, para evitar isso. Esse discurso ficou conhecido como Doutrina Carter. Ele se tornou a base da política americana para o Golfo pelos próximos 45 anos. Essa doutrina precisa de uma máquina para ser imposta, e em 3 anos, essa máquina recebe um nome que será repetido ao longo da história. CENTCOM, sigla para Comando Central dos Estados Unidos. O CENTCOM foi criado em 1983 para comandar a estratégia militar dos Estados Unidos na região, mas Israel foi deliberadamente excluído do seu mapa. Israel fica sob um comando completamente diferente pelos próximos 38 anos, mas falaremos disso depois. Após a criação do CENTCOM, bases permanentes se tornam obrigatórias. Não é possível repelir uma invasão por todos os meios a partir de um quartel-general na Flórida. Se os Estados Unidos quiserem cumprir essa promessa, precisam de pistas de pouso, combustível e tropas já na região, prontas para agir. Assim, constroem bases, mas isso não é simples. Algumas pessoas da região rejeitam intervenção estrangeira e querem fazer os Estados Unidos pagar por isso com sangue. O primeiro preço, vê em 1983 em Beirute. Caminhão com explosivos avança contra o quartel onde tropas americanas dormem. A maioria deles são fuzileiros navais, e 241 militares americanos são mortos em questão de segundos. É o dia mais mortal para os fuzileiros navais dos Estados Unidos desde Iwo Jima, na Segunda Guerra Mundial. Informações de inteligência desclassificadas anos depois ligam o atentado à República Islâmica do Irã e Washington aprende algo inesquecível. Esta região pode revidar com força, e vai. A proteção dos interesses dos Estados Unidos vai ter um preço. E o cálculo desse custo em relação ao interesse vai ser uma deliberação constante. 4 anos depois disso, surge uma nova ameaça. Irã e Iraque já estão em guerra um com o outro e começam a atacar petroleiros no Golfo, petroleiros de qualquer um, inclusive navios de países neutros que só estão tentando transportar petróleo pelo mar. Kuwait é atacado e solicita ajuda à Marinha dos Estados Unidos.
Navios de guerra dos Estados Unidos escoltam petroleiros do Kuwait no Golfo, na maior operação de comboio da Marinha Americana desde a Segunda Guerra Mundial. O Irã espalha minas pela água e uma delas quase afunda um navio de guerra americano. Mais cedo, nesse mesmo conflito, um míssil iraquiano já havia atingido outro navio americano, matando 37 marinheiros dos Estados Unidos, em um ataque que Bagdá mais tarde chamou de erro e pelo qual pediu desculpas. A operação Proteger o Petróleo começou. Isso lembra o que está acontecendo agora? Você está certa, mas aguarde. O maior teste estava por vir. Saddam Hussein invade o Kuwait em 1990. Lembrando do desastre do Irã, os Estados Unidos levam isso muito a sério. A resposta dos Estados Unidos Tempestade no Deserto foi a maior mobilização militar da região. O Kuwait foi libertado em cerca de 6 semanas, com cerca de 148 soldados americanos mortos em combate. Pelos padrões da guerra moderna, funcionou como planejado, apesar do alto preço. Porém, desta vez, ao fim da guerra, as tropas não voltam para casa. Entre 1991 e 1994, os Estados Unidos assinam acordos formais de defesa com o Kuwait, Bahrein, Catar e os Emirados Árabes Unidos, um após o outro. Esses países precisam de ajuda. Eles são pequenos, possuem muito petróleo e sabem que podem rapidamente virar alvo de invasão. O Iraque fez isso com o Kuwait e os outros países percebem isso. Atacar esses países hoje equivale a atacar os Estados Unidos, servindo como um forte fator de dissuasão, o que faz sentido para eles. Claro que, para muitas pessoas dentro desses países, isso parece uma traição às suas crenças religiosas. Convidar uma ocupação militar estrangeira permanente, não muçulmana, em solo árabe e islâmico é algo totalmente inaceitável. Por isso, a Jordânia não está na lista, mesmo sendo atacada agora. Falaremos sobre isso depois. Como tudo começou. Acampamentos militares podem virar bases permanentes, que levam mais tempo para construir. Al-Udeid surgiu no Catar em 1996, depois veio a Camp Arif Jan. Após um atentado terrorista em 1996 em um complexo militar dos Estados Unidos na Arábia Saudita, o exército decide buscar algo mais seguro que seu antigo acampamento no Kuwait. E a construção começa em 1999 e os tanques americanos são estacionados lá e simplesmente ficam esperando pela próxima crise. Vamos avançar um pouco porque agora, algo entre 36 e 46 mil soldados americanos estão espalhados pela região. Eles estão distribuídos em 19 locais diferentes, e 8 desses contam como instalações totalmente permanentes. 4 países formam o núcleo dessa rede, e cada um desempenha um papel diferente. O Catar possui a maior base e o posto avançado do CENTCOM, com cerca de 10 mil soldados diariamente. O Bahrein é sede da 5ª Frota dos Estados Unidos, que cobre 2,5 milhões de milhas quadradas de oceano, incluindo o Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 do petróleo mundial. O Kuwait coordena a logística regional de seu acampamento, onde 13 mil soldados e equipamentos para várias brigadas estão prontos para uso rápido. Existem casos atípicos, cada um por um motivo. A Turquia tem um relacionamento mais antigo. Na verdade, isso não tem relação com o Golfo, pois a Turquia entrou na OTAN em 1952 e armazena 50 bombas nucleares dos Estados Unidos. Infraestrutura da Guerra Fria é anterior às bases citadas. Já falamos das complicações antes. A Jordânia representa o contrário. A Jordânia tem sido uma aliada próxima dos Estados Unidos desde a década de 1950, mas se recusou a receber tropas americanas por décadas, preocupada com a imagem que isso teria para o seu próprio povo. A situação só mudou quando a Síria entrou em colapso com a guerra civil e o ISIS surgiu, tornando a Jordânia o único local estável para operar. Hoje, a Jordânia abriga um dos apenas 9 sistemas de radar de defesa antimísseis que os Estados Unidos possuem em todo o planeta, mas só foi instalado tarde e com relutância. E claro, Diego Garcia, que nem fica no Oriente Médio, é uma ilha de propriedade britânica no Oceano Índico e funciona como um ponto avançado de apoio para os bombardeiros furtivos americanos, perto o suficiente para que um B-2 possa reabastecer lá e voltar rapidamente, mesmo que os próprios bombardeiros estejam baseados nos Estados Unidos. Há controvérsia, pois o Reino Unido aceitou devolver a soberania da ilha a Maurício, mas a alugou novamente aos Estados Unidos. Um acordo ainda não aprovado pelos parlamentares britânicos até este ano, mas fica claro o forte envolvimento dos Estados Unidos nesse local. E claro, temos o Egito desde 1982, o país abriga uma força de paz americana no Sinai que monitora o tratado de paz entre Egito e Israel. A maioria das pessoas nunca ouviu falar disso, mesmo estando em funcionamento há mais de 40 anos, e é exatamente assim que os Estados Unidos querem que seja. Presença forte na região, mas a maioria não precisa saber, pois garante paz e dissuasão sem alto custo. Claro, não dá para falar da presença americana na região sem citar o Afeganistão, que foi um desastre. Pode parecer simples para os Estados Unidos manter essas bases e presença militar, mas houve momentos em que o custo foi excepcionalmente alto.
Ao longo de 20 anos, mais de 2 trilhões de dólares. Quando os Estados Unidos saíram em 2021, o Talibã recuperou o país em cerca de 10 dias. O mesmo governo que os Estados Unidos foram à guerra para derrubar voltou ao poder quase imediatamente, o que é desolador. O motivo da entrada dos Estados Unidos no Afeganistão foi o mesmo presente em toda essa história. A execução e o resultado são diferentes. O Afeganistão, na verdade, não fica no Oriente Médio, mas em outra região do mundo. Então, o Afeganistão merece um episódio inteiro só para ele, em vez de ser mencionado rapidamente aqui, mas é importante, para sermos precisos, não pensar que essa é uma estratégia que sempre funciona. Nem sempre dá certo. Então, por que eles continuam mantendo tudo isso funcionando? Vamos começar pelo argumento mais básico, aquele com o qual toda essa história começou: o petróleo. Os Estados Unidos quase não importam mais petróleo do Golfo, mas isso é irrelevante, pois o mundo ainda depende dele, e a economia global, da qual os Estados Unidos dependem, também depende desse mesmo petróleo. Se fecharem o Estreito de Hormuz, o preço da gasolina em Ohio dispara em questão de dias. Só o fator econômico já justificaria a atenção dos Estados Unidos. Como superpotência, proteger a economia e os principais atores é essencial. Países seguem os Estados Unidos por incentivos financeiros, e isso não se perde facilmente. O petróleo explica só parte da importância do Oriente Médio, mas não justifica a necessidade de tropas na região. E é aí que entra o segundo argumento: a luta contra o terrorismo, ou seja, o Irã, a República Islâmica. O Irã ainda é a ameaça que todo esse sistema foi criado para conter. Seu programa nuclear, mísseis e milícias no Líbano, Iêmen, Iraque, etc. O Irã não diz respeito só ao próprio Irã, é a base do terrorismo e da tentativa de imposição ideológica islâmica. As bases na região não servem só para revidar ataques, mas tornam a ameaça de retaliação crível o bastante para evitar que ocorram. Se você tira as bases, não está apenas removendo um recurso militar, você está tirando o que torna a dissuasão real. Em palavras simples, veja como o Irã está agindo agora que está sendo dissuadido. Se você já achava o terrorismo ruim, imagine se eles nunca fossem dissuadidos. Mas esse argumento só vale se os países que abrigam essas bases realmente precisarem dos Estados Unidos. Isso nos leva ao terceiro ponto. As alianças dependem dessa presença contínua. Como dissemos no começo, quando você deixa um vácuo, alguma potência vai entrar. E os estados do Golfo não se tornarão independentes e autossuficientes tão rápido. Em vez disso, argumenta-se que eles podem começar a procurar um novo jogador de peso para ajudar e começar a se aproximar da China. Em outras palavras, a retirada não apenas enfraquece a posição dos Estados Unidos, ela ativamente empurra os parceiros americanos para exatamente o resultado que todo esse sistema foi criado para evitar. Lembre-se, eles estavam tentando impedir que a União Soviética e as ideologias comunistas se espalhassem, permitindo que Rússia e China ocupem o lugar dos Estados Unidos nessas relações. Com países como Catar, Arábia Saudita, que têm tanto petróleo e dinheiro, você acaba tendo um problema sério nas mãos. Você estaria fortalecendo diretamente os inimigos do Ocidente. Veja, isso nunca foi apenas sobre o Oriente Médio. A China agora obtém metade do seu petróleo do Golfo, importando 5,4 milhões de barris por dia pelo Estreito de Hormuz, mais que o dobro do que recebe da Rússia. Isso representa cerca de metade do combustível da segunda maior economia do mundo, e a Rússia teria ajudado o Irã com tecnologia em ataques contra os americanos. No Oriente Médio, o vácuo gera disputa por poder, e onde os Estados Unidos controlam, um inimigo logo surge. Esse é o quadro geral. Um interesse econômico, um interesse de segurança, um sistema de alianças construído para proteger ambos, e uma disputa entre grandes potências por cima de tudo isso. Esse argumento se manteve por 45 anos. Se observar de perto o conflito atual, iniciado com a guerra com o Irã, verá que os motivos são exatamente os que apresentamos. Atacar o programa nuclear do Irã e a infraestrutura por trás dele, enfraquecer sua rede de milícias e grupos aliados construída ao longo de décadas e disputar o controle do Estreito de Hormuz. Quem controla aquela água, controla o fluxo do petróleo mundial, o que fez os preços oscilarem e abalou a economia global. Mas o objetivo é manter esse ponto estratégico fora das mãos de quem quer que seja, de quem estiver disposto a manter o resto do mundo refém com ele. Por trás de tudo isso está o medo que guiou toda essa história, que qualquer vazio deixado pelos Estados Unidos seja ocupado por outro. O triste é ver gente usando a morte dos militares americanos como argumento de que os Estados Unidos não deviam se envolver no Oriente Médio ou estão lutando a guerra de Israel. Isso é ingênuo e revela falta de compreensão geopolítica. Revise tudo o que discutimos. O aperto de mão de 1945, 3 anos antes mesmo de Israel existir, a doutrina Eisenhower criada para deter o comunismo.
A doutrina de Carter, centrada no petróleo, soviéticos, Beirute, guerra dos navios-tanque, tempestade no deserto e a rede de bases como Al-Udeid. Tudo isso se combina na tentativa de manter os Estados Unidos promovendo valores ocidentais para o mundo. Essa escalada nunca foi em prol de Israel. É pelos interesses dos Estados Unidos e é por isso que Israel realmente não está envolvido até este ponto na escalada atual. Se você pensar no que os Estados Unidos fizeram, é sinceramente algo notável. Eles mantiveram sua presença aqui. Eles travaram uma guerra quase insana contra o Irã com poucas tragédias. Claro, qualquer morte é trágica. Estamos pensando nesses fuzileiros navais agora. Negar que a morte deles teve algum significado é errado. A presença dos Estados Unidos no Oriente Médio tem problemas. Eu, por exemplo, não acredito em intervenção estrangeira. Gostaria que Israel e os países do Golfo fortalecessem suas defesas, se unissem e não dependessem dos Estados Unidos para lutar suas guerras. Os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio nem sempre coincidem com as necessidades locais, isso é claro para mim. Mas hoje não vamos debater detalhes ou prós e contras. Estamos aqui para lembrar por que os Estados Unidos intervieram, por que esta guerra importa, pelo que se luta e qual sua importância. Isso é essencial para defender valores ocidentais, garantir estabilidade econômica e combater ameaças terroristas globais. Sou Érica e até a próxima.